Como ensinar seu filho a pensar antes de agir? Nesse vídeo eu venho te mostrar como ensinar a virtude da prudência para o seu filho. Aqui você terá um roteiro para uma conversa com o seu pré-adolescente, para que você crie conexão. Eu aconselho que você tenha 10 minutos na semana com o seu filho, para que então nessa conversa você consiga trazer o seu filho para perto, você se conecte com ele e assim ele tenha confiança de poder falar para você aquilo que ele sente, as angústias, e assim você possa ter ele mais perto de você para você aconselhar. A adolescência não precisa ser essa fase tão temida. Nossos adolescentes, eles precisam ser ouvidos, eles precisam ser compreendidos. E você preparar em casa um dia, um espaço, um momento para que você possa ouvi-lo, ele vai entender que sim, ele pode confiar em você. Eu sou Thaís Medeiros, eu sou mãe de adolescente, eu sou professora, sou especialista em inteligência emocional, sou fundadora do Clubinho do Bom Conselho, um espaço onde eu recebo pré-adolescentes para que eles façam boas amizades, para que eles conquistem virtudes, para que eles possam ser ouvidos. E o meu trabalho no Clubinho do Bom Conselho é acompanhar esses jovens, essas crianças, esses pré-adolescentes na sua formação, auxiliando os pais na formação dos seus filhos. E se você é novo por aqui, eu quero te dar as boas-vindas, se inscreva no canal, deixe o seu like, isso é muito importante para o YouTube entender que esse é um conteúdo relevante para que ele entregue para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa, com aquela mãe, com aquele pai que você sabe que vai precisar desse conteúdo. E eu te convido a dar uma olhada aqui nos links da descrição. Aqui tem um grupo no WhatsApp onde você pode estar indo lá para receber mais conteúdos. Eu vou deixar também o link do Instagram do Clubinho do Bom Conselho para que você acompanhe o meu trabalho lá. Se você é mãe de adolescente, se você tem um trabalho com adolescente, acompanha lá, pode ter alguma dica que pode te ajudar. E vamos ao conteúdo de hoje, fica até o final para acompanhar todo o roteiro. E se você já me acompanha por aqui, você já entendeu que eu gosto de começar esse roteiro sempre com uma história. Então, para ensinar a virtude da prudência, a história que eu separei hoje, a fábula que eu separei hoje é a fábula da raposa e do corvo. As histórias nos ensinam muito. Então, a melhor maneira de você começar uma conversa com o seu filho é contando uma história. Então, vamos lá. Um corvo havia roubado um pedaço de queijo e pousou em um galho para comê-lo. Uma raposa, atraída pelo cheiro, teve uma ideia para conseguir o queijo. Olhou para o corvo e disse: "Que ave linda você é! Deve ter uma voz maravilhosa. Cante para mim, por favor." O corvo, envaidecido com o elogio, abriu o bico para cantar. O queijo caiu no chão e a raposa rapidamente o pegou e foi embora. O corvo ficou envergonhado por ter acreditado na bajulação da raposa. Moral da história: a prudência nos ensina a pensar antes de agir e não se deixar levar por elogios, ilusões ou impulsos que podem nos prejudicar. Assim como nos roteiros anteriores, eu aconselho que você não fale a moral da história. A criança, ela gosta de ser desafiada. Então você vai contar a história e você vai falar que ela vai identificar qual é a moral e ela vai te dizer: "O que você aprendeu com essa história? Essa é a moral." Vamos ver o que a criança diz. Outra sugestão é não dizer qual é a virtude que você vai ensinar com essa história. Eu faço isso com as crianças do Clubinho do Bom Conselho e é sempre muito legal eles se sentirem desafiados. Então eu geralmente conto a história e falo: qual a virtude que a gente pode aprender com essa história? E se a criança já conhece as virtudes, ela vai tentar adivinhar e é sempre muito legal esse momento. Agora eu vou deixar aqui algumas perguntas de interpretação mesmo, para a gente compreender se o nosso filho conseguiu entender a história. Então vamos lá. Primeira pergunta: por que o corvo perdeu o queijo? Segunda pergunta: o que a raposa fez para enganá-lo? Terceira: o que o corvo poderia ter feito para ser prudente? 4. O que aprendemos sobre pensar antes de agir?
A quinta e a sexta pergunta já são perguntas mais profundas, mas íntimas, para que você consiga ouvir da criança aquilo que ela já viveu, aquilo que ela já presenciou, e são momentos importantes porque eles podem trazer nesse momento questões muito particulares. E eu quero alertar que não é momento de preocupação, momento de já responder de uma maneira preocupada, é momento de ouvir. Quanto mais nós ouvirmos, entendermos como que o nosso filho reagiu lá fora diante de alguma situação desafiadora, quando ele traz essa informação, ele está confiando a nós aquilo. Claro, a gente vai instruir no momento certo, mas agora é momento de ouvir, é momento de entender como que o nosso filho está lidando com os desafios. Então, a pergunta traz a seguinte questão: você já acreditou em algo ou alguém sem pensar bem e se arrependeu depois? E a sexta pergunta: como a prudência pode nos proteger no dia a dia? Amizades falsas, internet, escolhas apressadas. E aí você pode dar alguns exemplos, caso seu filho não consiga trazer a memória. Agora a gente vai para um momento de dinâmica que se chama Decida com Prudência. Você vai colocar uma situação do dia a dia e o seu filho vai precisar responder a esse desafio de duas formas. Primeira forma, sem prudência, você vai usar o exemplo, assim como o corvo na história não teve prudência, ele vai ter que responder sem prudência. E ele vai ter que dar uma segunda resposta, que é a resposta mediante a sabedoria de pensar antes de agir. Então vamos lá para a situação do cotidiano. Primeira situação: o seu melhor amigo pede cola na hora da prova. E aí o seu filho vai precisar te dar as duas respostas. O que você faria na hora de responder por impulso? E o que você faria numa segunda situação agindo com prudência? Segunda situação: você está com raiva porque um colega zombou de você, um colega riu da sua cara. O que você faria? Como você reagiria por impulso e com sabedoria, com prudência? O que você faria? Terceira situação: um desconhecido manda uma mensagem para você na internet ou no WhatsApp te pedindo informações. Um desconhecido. O que você faria respondendo por impulso e o que você faria respondendo com prudência? Quarta situação: você tem preguiça de estudar para a hora da prova. O que você faz? Por impulso. O que você faz? Com prudência. Quinta situação: um amigo chama você para fazer algo e você sabe que aquilo é errado. O que você faria? Por impulso. E o que você faria? Com prudência. Sexta e última situação: você encontra dinheiro no chão da escola. Você está andando na escola e encontra dinheiro no chão. O que você faria por impulso? E o que você faria com sabedoria, tendo prudência? Eu tenho certeza que esse roteiro vai trazer muita reflexão, muito aprendizado. Talvez o seu filho, ele ouvia essa palavra prudência, mas não sabia exatamente o que significava. Até nós, adultos, às vezes a gente não sabe exatamente como utilizar uma virtude ali no dia a dia, na prática. E aqui esses roteiros são para isso. Nós sabemos que precisamos educar os nossos filhos nas virtudes. Mas como fazer isso no dia a dia? Como tornar os nossos filhos virtuosos? São nas pequenas situações do dia a dia. Então, nessa fase da adolescência, o nosso filho ele já consegue raciocinar, ter inteligência na hora da tomada das decisões. Mas é uma fase onde eles agem muito por impulso, pela emoção. É muito difícil a inteligência ter o controle ali das emoções. Saber é cognitivo, fazer é emocional. Então a gente sempre vai agir pelas emoções. Por isso que a virtude é o melhor caminho para educar os nossos filhos. Mas a gente precisa conseguir identificar no dia a dia as virtudes. Por isso que dá tão certo ensinar por meio das histórias, porque o nosso filho ele vai conseguir se colocar no lugar do personagem. A gente vai entendendo ali quais são as virtudes, quais são os bons hábitos que a gente quer também para a nossa vida.
Eu espero que você tenha gostado desse roteiro. Uma frase final para você escrever e deixar um bilhetinho lá no quarto sobre a virtude da prudência. A prudência é a sabedoria de pensar antes de agir. Então, para cada virtude que a gente trabalhou aqui, deixe um bilhetinho, cole no quarto do seu filho. Sempre que seu filho trouxer alguma situação, você vai analisando quais as virtudes ele já conquistou, qual é a virtude que ele tem mais dificuldade, que você precisa sempre mostrar para ele aquela virtude que ele precisa conquistar. E assim nós vamos conhecendo mais dos nossos filhos e conseguindo ajudá-lo cada vez mais. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixe nos comentários aquilo que você achou, alguma dificuldade que você tenha, algum tema que você gostaria que eu trabalhasse, que eu trouxesse aqui no canal. E eu fico por aqui, agradeço você que assistiu até o final. Deus abençoe, até o próximo vídeo.